Fala galera, tudo bem? João por aqui e nesse vídeo vamos falar sobre o que tem de diferente aí no 3D para games e 3D para arquitetura. Então, você que já acompanha aí o nosso canal, acompanha os nossos vídeos, vocês já viram que eu estou tentando falar um pouco mais sobre esse mercado de 3D para arquitetura, 3D para games. É algo que eu estou trabalhando mais e é isso que eu quero agora trazer para o canal, trazer essas discussões sobre esse mercado, né, de animação também. Então, se você tem interesse sobre isso, continue assistindo esse vídeo. Eu vou falar um pouco aqui sobre as principais diferenças aí que tem numa modelagem 3D. Quais são as coisas principais ali que vão fazer a diferença na hora de você pensar ou estudar. Se você está querendo entrar nesse mercado, o que tem de diferente você estudar para um nicho e para outro nicho, de visualização arquitetônica e para o mercado de games. Então é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, beleza? Então acompanhe comigo. Então, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem interesse também sobre isso, que está estudando isso, ou que está no meio da faculdade e comentou já com você que gostaria de trabalhar, ou se você de repente ainda nem entrou na faculdade, mas já tem interesse, esse vídeo também vai servir bastante para você. Porque isso é uma coisa que não necessariamente precisa de você estar formado numa graduação. Tem vários cursos que ensinam você a fazer 3D para arquitetura e tem vários e vários cursos que aí no decorrer de uns 6 meses a 1 ano te ensinam a trabalhar, a entrar no mercado de game, de fazer uma modelagem. Aqui no YouTube tem vários e vários vídeos que vão te ajudar a entrar nesse mercado aí de games ou de 3D para arquitetura, utilizando o 3ds Max, Maya, Photoshop para você fazer talvez concept arts e vários outros programas que a gente vai tentar trazer mais aqui e conversar sobre isso. Então o que eu venho trazendo nesse vídeo de principal na modelagem, né, para uma modelagem para visualização para arquitetura. Vamos começar por esse nicho aí primeiro. Visualização para arquitetura, a gente precisa de uma visualização, um 3D mais realista, né? Mas aquele 3D mais fotorrealista. Então, normalmente, a gente não modela cenários gigantescos, cenários de vários quilômetros, sei lá, hectares, que vão pegar uma área gigantesca. Se você for pegar uma vista aérea para fazer o seu 3D, é claro que você vai precisar abranger ali um espaço muito maior, mas tem algumas estratégias também para se você for fazer uma perspectiva dessa. Então, começando, por exemplo, uma renderização para interiores, né? Eu já mostrei alguns vídeos aqui e até como foi feito, né? Algumas renderizações que eu fiz, até no Unreal Engine tem um vídeo sobre uma modelagem de cozinha. Dá uma olhada ali que vocês vão ver o que eu fiz ali. Um cenário pequeno, uma coisa bem pequenininha, né, onde você faz quase uma caixinha para modelar ali dentro as coisas que vão interferir nesse cenário. Por que um negócio pequeno assim? Por que algo pequeno? Porque para calcular, né, para fazer um cálculo de iluminação, de textura, de modelagem de cada polígono que está ali dentro, de cada modelo, você não tem como você conseguir, por exemplo, num V-Ray, que vai utilizar muito processamento do seu computador, né? Hoje em dia temos processamento em tempo real, né, com as placas de vídeo em Ray Trace, mas para você obter uma qualidade mesmo, né, ele demanda um cálculo de física, né, para calcular a iluminação e tudo mais. Então o primeiro ponto é um cenário reduzido, né? Então principalmente para renderização de interiores, você faz um cenário reduzido. Só que ali dentro você vai colocar modelos muito mais detalhados, então você vai elevar o número de polígono de cada modelo desse seu ambiente e normalmente os programas mais utilizados para fazer isso 3ds Max, Maya e
e programas que trabalhem com alta poligonagem. Então esses são os principais programas. Temos também o Blender, que é gratuito, tá? Eu falei, esses dois, 3ds Max e Maya, são programas pagos. Então se você quer começar e não tem dinheiro, uma grana para investir, ou você não é estudante, o 3ds Max e Maya você consegue uma licença de estudante, mas se você não for nem estudante, parte para o Blender, né, que você consegue uma licença, é totalmente gratuito, você não precisa de licença nenhuma, você pode pegar o Blender, instalar e começar a utilizar. E ele tem renderizadores ali dentro já específicos, né, para renderizar. Tem os Cycles, né, o Blender ele possui esse renderizador, acho que o Octane Render ele também é outro renderizador, né, dentro do Blender. E no Maya e para 3ds Max temos o mais conhecido, que é o V-Ray. Temos o Corona Render, muita gente fala muito bem dele, né? Eu utilizo mais o V-Ray, falam que o Corona é mais fácil de aprender do que o V-Ray, mas o V-Ray tem, né, esses updates que ele tem dado, né, novas versões, ele tem melhorado cada vez mais, tem facilitado aí a renderização, como você configura, né, para essa renderização. Então, esse modelo menorzinho você vai fazer uma alta poligonagem, então você vai modelar, por exemplo, um notebook, você vai fazer esse modelo bem detalhadinho, mas mesmo assim temos algumas técnicas. Se esse objeto vai ficar muito à frente da sua câmera, esse objeto, né, você vai posicionar primeiramente as câmeras, né, nesse seu cenário onde você quer, antes de você botar texturas e tudo mais, você pensar as texturas, você vai posicionar a câmera, vai ver a iluminação. Em alguns vídeos eu vou tentar falar mais sobre isso, desse processo aí, de como você pode fazer, mas o objeto está mais à sua frente, mais próximo, você vai priorizar objetos mais detalhados, com alta poligonagem, objetos high poly. Objetos que estão mais distantes, você vai dar preferência a objetos com uma baixa poligonagem, objetos low poly. Mas para esse cenário pequeno, às vezes não precisa. Se você tem um computador bom ali, ou razoável, você não precisa ficar se preocupando muito com isso de alta poligonagem para um ambiente pequeno, por exemplo, uma cozinha pequena, claro, ou um banheiro, ok? Então, para esses ambientes é tranquilo você fazer com alta poligonagem se você tem uma máquina e um computador com uma configuração de média para alta. Como eu falei no início, se você agora está fazendo uma imagem para visualização arquitetônica de uma vista do alto, né, então uma vista aérea, você precisa, por exemplo, pensar em objetos que estão lá embaixo, em árvores, residências que vão estar aparecendo, edifícios, com modelagens low poly. Você pode, por exemplo, pegar cada edifício desse que você tem, talvez aí edifício já modelado em alta poligonagem, você entra nesses modelos e diminui o número de polígonos. Tem algumas técnicas para fazer isso, é possível você diminuir, mas normalmente quando a gente faz edifícios, né, você não tem necessidade de você fazer edifícios com uma alta poligonagem, quando você vai ter uma vista um pouco mais distanciada. Então, normalmente, esses edifícios e essas residências são com baixa poligonagem, numa poligonagem mediana ali, né? Então, você vai fazer o contrário, né, do que uma visualização para interiores, você vai dar preferência a objetos, modelos com baixa poligonagem ou número médio ali de polígonos, ok? Então, essa é a estratégia normalmente usada para visualização arquitetônica. Agora, para 3D e games, é uma coisa um pouco mais diferente. Tudo que eu tenho estudado, tudo que indica, né, nesses meus estudos, está acontecendo uma mudança, né, porque estamos tendo modelos para games, sempre foi pensado com baixa poligonagem. Porque um game ele é em tempo real, ele está gerando aquela imagem e calculando fazendo o cálculo daquela cena em tempo real. Uma imagem que você faz, você vai o computador vai priorizar e vai ficar ali, sei lá, durante uns 30 minutos calculando para gerar aquela imagem. No game não, no game você tem que gerar aquela imagem em segundos para você estar gerando imagens e o personagem conseguir andar pela cena. Então, por isso que nos games até pouco tempo é priorizado, tem dado a preferência
para modelos de baixa poligonagem, né? A não ser, por exemplo, o seu personagem, por exemplo, um arco e flecha. No Far Cry 5 que eu estava jogando, tem um arco e flecha que é bem bonito, ele é muito detalhado, as armas, eu tô falando de um jogo em primeira pessoa, né? Que vai aparecer na cena. Você percebe que ela é muito bem detalhada, o nível de detalhe dela é muito grande. Ou, sei lá, não precisa ser armas não, tá? Pode ser um objeto que você está carregando, né, pela cena. Esse objeto está aparecendo ali em primeiro plano ali para você, ele tem que ser um objeto mais bem detalhado. Então, normalmente, esses modelos são com detalhe, um nível de detalhe bem alto. Então, e uma alta poligonagem e uma alta texturização também. Agora, por exemplo, se você está vendo objetos atrás, estão mais distantes, que estão pelo cenário, que estão no chão, ou, por exemplo, que não estão na altura do observador, por exemplo, eu tenho um móvel aqui do meu lado. E se esse objeto está um pouco mais acima, né, numa altura mais ou menos a 1 metro, né, 1,5 metros do observador, esse objeto tem que ser mais detalhado. Agora, se ele está mais abaixo, mais para o chão, e você sabe que o personagem vai praticamente olhar esse objeto de cima, ou no máximo, quando você baixa o personagem, ele olha um pouco mais perto, né, você pode botar esses objetos com uma baixa poligonagem. As engines de jogos também, elas têm mecanismos, né, e programações que elas calculam, por exemplo, coisas que estão muito distantes, elas diminuem, a engine já, por exemplo, a Unreal Engine, Unity, ele já reduz o número de polígonos de objetos, por exemplo, de árvores. Se o cenário tem um monte de árvores atrás, a própria engine ele já reduz essas árvores que estão lá ao longe. Você vai chegando mais próximo, aí ele vai melhorando o nível de detalhe a cada vez que você se aproxima dessa vegetação. Então isso são estratégias que a própria engine já realiza nesses objetos. Mas os artistas, né, 3D, eles vão trabalhar com essa baixa poligonagem, né, com objetos, aquele notebook que eu citei para visualização arquitetônica. Agora esse notebook vai ser com uma poligonagem bem menor, bem mais reduzida. Por mais que ele esteja mais próximo ali de você, não dá para você colocar tanto detalhe, né, como para visualização arquitetônica. Eu acho que você botaria um detalhamento mediano, se você quer botar uma coisa com mais detalhes, né? Então é de médio, né, número de polígonos para baixa poligonagem, ok? É isso normalmente que vai ser trabalhado ali para a indústria de games. Tem melhorado muito isso, porque os computadores têm evoluído muito, então os videogames, né, os videogames que você joga na sua casa, um PS4, um Xbox One, você percebe que cada vez mais tem melhorado os gráficos desses jogos, mas muito se deve também, agora outro assunto que eu gostaria de falar, para games, né? Por exemplo, você consegue fazer um objeto com uma alta poligonagem e você consegue tirar desse objeto a partir de técnicas, né, que temos no mundo 3D, para gerar texturas a partir dessa alta poligonagem, e aí você reduz o número de polígonos desse objeto depois e você consegue colocar aquela malha, aquela textura nesse objeto para conseguir depois melhorar, né? E a partir de texturas você dá esses detalhes. Então eu vou agora para a próxima parte do meu estudo, que é conseguir pintar melhor esses materiais, por exemplo, com o Substance Painter. Não sei se vocês conhecem esse programa, mas é o próximo passo que eu quero atingir para conseguir criar esses cenários com modelagem low poly, né, que é a parte agora de pintura e conseguir dar cor para essa modelagem. Então eu passei por esse processo. Fiz a modelagem high poly, consegui extrair essa malha, transformei esse modelo high poly para um modelo low poly com baixo polígono, quase com 4, 5, 6 faces aí, né, diminuindo bastante o número de polígonos. Claro que não precisa ser tudo isso, mas você já vê que reduz bastante, né, a visualização. Você não precisa ter aquele número de polígonos absurdo ali para poder criar, por exemplo, uma madeira que vai se repetir na cena bastante vezes, né? Um pedaço, né? Uma estrutura, um pilar, por exemplo, que vai se repetir e que não necessariamente precisa estar ali ultra detalhado e pesando a sua cena.
Então é isso, galera. Essa é a parte que eu estou estudando. É isso que eu gostaria de trazer para vocês, um pouco dessa diferença. Se você gostaria de contribuir mais com essa discussão, se você trabalha com visualização para arquitetura ou com 3D para games, vamos entrar nessa discussão, vamos começar a falar um pouco mais sobre isso aqui no canal. Gostaria da ajuda de vocês. Então nos vemos aí no próximo vídeo. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar aí com quem você sabe que gostaria desse assunto e tem interesse por esse assunto. Beleza, galera? Então até lá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!